Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje entrando um pouquinho mais tarde, porque mais cedo eu fiz uma live super interessante com o professor Diego Pautasso e Breno Altman, analisando a situação de momento que está acontecendo na Ucrânia, as perspectivas para as próximas semanas e para o futuro. O mundo, de fato, vai ficar modificado depois que esse episódio trágico passar? Pois bem, você vai encontrar algumas respostas no nosso encontro. Se você não assistiu, assista, que está muito legal. E agora, nós estamos a 194 dias das nossas eleições presidenciais, que mudarão o rumo do nosso país com a nossa participação, com a nossa efetiva participação. Nós temos muito o que conversar, muitas pessoas a tentar esclarecer sobre os nossos principais problemas, mas a tarefa não será fácil, porque nós temos inimigos muito poderosos, inclusive que entram nas nossas casas através dos grandes veículos de comunicação que funcionam como verdadeira máquina de alienação. Só para ilustrar essa nossa introdução, ontem eu estava dando uma passada, como todos vocês fazem também, pela televisão, pelos diversos canais, e me deparei ali com o BBB, o reality show. E me chamou a atenção, na reta final, que a pessoa que foi eliminada ali, ela recebeu 157 milhões de votos, ou foi o conjunto de votos ali do programa do reality show. Gente, é uma participação assustadora, né? Quantas pessoas participam? Claro que não são 157 milhões, porque tem gente que repete, mas mesmo assim é uma participação absolutamente avassaladora para um programa de televisão que é de entretenimento. Você assistir esse programa não te faz mais inteligente nem menos inteligente, mas te toma o teu tempo. E você não fica a refletir sobre situações no seu cotidiano. Você fica ali muito compenetrado naquilo, depois vai dormir, enfim, ainda pensa naquela história, depois tem desdobramentos, a mídia vai desdobrando aqueles acontecimentos, enfim. Isso não é por acaso. Quanto mais alienado o povo brasileiro for, menos a gente vai prestar atenção nos nossos problemas e mais a gente vai ter uma eleição nesse ano de 2022 com bastante desinformação e muita manipulação. Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, que é muito importante também, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu tenho mostrado para vocês como os grandes veículos de comunicação, a principal emissora de TV do Brasil, eles fazem uma cobertura jornalística do poder executivo, do presidente da República, de um modo absolutamente superficial. De modo que a massa do povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, não consegue vincular o problema do combustível alto ao Bolsonaro. O problema da carne alta, do preço alto, né, do supermercado, da carne, de todos os produtos, ao Bolsonaro. O problema do desemprego ao Bolsonaro. O problema da pandemia ao Bolsonaro. Ele fica incólume em relação a essa percepção, né, que é real, mas que infelizmente a maior parte do povo brasileiro não tem. As pessoas acham que os problemas são derivados de outras causas, menos do presidente da República, que não assume responsabilidade alguma também. O ministro da Economia, muito menos. Então nós estamos num país absolutamente sem governo, apenas com grupos econômicos conduzindo seus interesses dentro da máquina do Estado para benefício próprio, como é o caso que a gente está vendo agora, do ministro da Educação. Gente, aí vocês vão dizer assim, puxa, mas ontem eu vi na televisão eles fazendo críticas ali muito pesadas ao ministro da Educação. Não fizeram crítica nenhuma, eles mostraram o que está acontecendo. E com um atraso absurdo, porque esse episódio do ministro já está acontecendo há algumas semanas. E o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, tem publicado isso em capa, vários dias. E só ontem ganhou uma notícia porque a coisa transbordou de uma tal maneira que ficou impossível do meio de comunicação ignorar. O mesmo meio de comunicação que não acompanha o presidente da República, não checa as falas do presidente da República, não mostra que o presidente da República está enganando e mentindo para o povo brasileiro, e se isso não acontece, ele trafega livremente. Ressalto, né, nessa nossa fala aqui, se você vai observar isso também, que o presidente da República e seus apoiadores, de uma maneira geral, pararam de chamar a Globo de Globolixo. Isso indica muita coisa, né? E se o Jornal Nacional ontem mostrou esse desvio de verbas, né? Hoje a gente está vendo repercussões em vários jornais. Aqui no próprio Estado de São Paulo, que levantou essa história, está mostrando para a gente que Aras pede ao STF a abertura de inquérito contra Milton Ribeiro por gabinete paralelo no MEC.
Levando em consideração o comportamento do senhor Augusto Aras, o que a gente pode esperar desse episódio? Nada. Ele está fazendo apenas esse ato apenas para tentar mudar um pouco essa verdade de que ele não faz absolutamente nada contra nenhuma pessoa do governo e contra o presidente da República. Cometer crimes no governo Bolsonaro para o senhor Augusto Aras não significa absolutamente nada de importante. É como se não existisse uma Procuradoria-Geral da República. Mas a conta chega, né? A conta uma hora chega. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora com o Dallagnol, que foi usurpar de uma função ali para ficar fazendo mise-en-scène no PowerPoint. Pois bem, ele vai ter problemas para poder escapar disso aí, porque aquilo não é função de um promotor de justiça. Você pegar alguém que está sendo investigado e fazer live para ficar demonizando. Isso em relação ao ex-presidente, em relação a qualquer outra pessoa. Que esse tipo de comportamento, não só da Polícia Federal e do Ministério Público, que ele nunca mais aconteça. Alguém está sendo investigado e ser apresentado como culpado para a sociedade de uma maneira geral. Não é? Então, isso que está se passando hoje com o senhor Augusto Aras, uma hora a conta vai chegar. O senhor pode esperar, senhor Augusto Aras, que os governos, o poder não dura para sempre. A alternância do poder nas repúblicas pode criar problemas para muitas pessoas. Então ele está fazendo essa jogada aqui para dizer que é uma pessoa que está cumprindo ali, enfim, os ditames do Ministério Público. Mas olha só, gente, isso aqui está acontecendo há muito tempo. Vocês sabem que o jornalismo investigativo da maior emissora manda um repórter lá para uma prefeitura, lá nos confins do Brasil, uma cidade de 1.000 habitantes, para verificar desvio de merenda, né? Aquela matéria. Cadê o dinheiro que estava aqui? Pois bem, e eles não conseguem ir a Brasília ver como é que funciona o Ministério da Educação, com eventos públicos, transacionando dinheiro público para fins eleitorais, para fins pessoais. Gente, olha só, esse evento aqui que o Jornal Nacional mostrou ontem, alguns jornais também, foi ressaltado porque o Estado de São Paulo colocou, mas o presidente está indo esses meses todos usando verba pública a templos espalhados no Brasil inteiro para fazer campanha eleitoral, não sai uma nota em lugar nenhum. Eu já fiz representação, 2 representações contra o presidente da República, em função disso, e o Ministério Público Eleitoral Federal também disse que não tem problema nenhum. E aí fica complicado, né? Mas a conta vai chegar. Essa matéria aqui saiu aqui no jornal e foi repercutido aqui pelo Estado de São Paulo, mas incrivelmente isso está rolando já há algumas semanas e só ontem isso foi notícia no principal jornal do Brasil, né? Vamos acompanhar aqui um trechinho dessa história, vamos lá. Eu considerei isso com o ministro Milton, agradecendo a ele e através dele ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eles acreditaram nesta proposta. Então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através... Nós, né, o senhor Gilmar aqui, pastor, nós estamos fazendo um governo itinerante. Da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem para os municípios. A gente percebe... Olha, isso aqui já é um evento que estava o ministro da Educação, é um evento público, mas tem um pastor falando ali e o ministro da Educação está ali falando alguma coisa agora. Vamos pegar. Aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo em 2 lugares, no mesmo modelo. Sem política, sem discurso de parlamentar nenhum. Sem política. Gente, como é que pode um ministro da Educação, que é um cargo político e que todo ato que ele faz é um ato político, dizer que não está fazendo política? Ou ele é um analfabeto total, ou é uma pessoa muito mal intencionada. Uma pessoa que não conhece os conceitos das estruturas do poder público, ou simplesmente é uma pessoa que conhece e está mentindo. Aliás, ele mentiu na sua defesa, dizendo que não disse isso que vocês estão vendo aqui agora, né? E ainda essas pessoas se colocam como pessoas de Deus, né? Vamos seguir aqui. Respeito os parlamentares, mas é técnica. Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele e ao conhecimento dele vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja. Muitos deles são obreiros da nossa igreja e estão exercendo lá a sua administração
da maneira que o presidente da República defende, anuncia, digna, sem corrupção, e trazer... Engraçado que a prática é uma prática absolutamente corrupta. No entanto, ele diz ao final que a prática não é corrupta. Gente, olha só que coisa interessante. O Augusto Aras, como eu estou dizendo para vocês, ele não vai fazer absolutamente nada. E é pouco provável que o Bolsonaro até exonere o Milton Ribeiro, porque ao não exonerá-lo, ele estará dando um recado para esse tipo de personagem que está infiltrado dentro da administração pública. Então, é possível até que ele, junto a esses grupos que fazem esse tipo de desvios de finalidade, desvios contra a República Brasileira, que eles sejam até prestigiados, né? Vamos seguir aqui. Que suas demandas, algumas coisas que estão lá, que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível, o ministro, com a sua equipe, poderá oferecer uma solução. Nestes últimos anos, Deus me deu este privilégio de comungar, uma comunhão e uma amizade muito sólida com o pastor Milton Ribeiro. Gente, é isso aí, o pastor ali falando, o ministro falando, enfim, em eventos evangélicos, mas é o seguinte, né? Os jornais eles podem tratar isso como uma coisa excepcional, mas não, isso está sendo uma coisa cotidiana. A promiscuidade, a mistura de religião com o poder público, no Estado laico. E, infelizmente, isso não vai dar em nada se o senhor Augusto Aras estiver ainda à frente da Procuradoria-Geral da República. Quando ele sair, ele vai ter que ser responsabilizado também, e todas essas coisas que estão sendo ocultadas vão ter que ser mexidas também pelo próximo Procurador-Geral da República. É só a gente acompanhar, a gente mudar o governo do nosso país, é fundamental que isso aconteça, e não contem vocês com algum tipo de informação que venha a provocar um desgaste concreto do presidente da República, como, por exemplo, o impeachment do presidente da República. Se nós não vimos até hoje, pelos grandes veículos de comunicação, nenhuma única matéria sobre um único pedido de impeachment do presidente da República, pelos incontáveis crimes que ele cometeu, não vai ser agora que eles estão tentando aprovar todo tipo de entrega da Eletrobras, da Petrobras, fazer todo tipo de negócio no apagar das luzes desse ano eleitoral, que eles vão se manifestar apresentando para o povo brasileiro os assaltos que nós estamos sofrendo. Só para registrar no papo final, aqui na nossa parte final, teve um pastor que está denunciando ali que foi exigido dele 1 quilo de ouro para poder liberar a verba do MEC, né? Então, diante de uma situação como essa, como é que o ministro não vai ser investigado? Seguindo a regra bolsonarista, ele vai dizer que nada disse, aliás, ele está dizendo isso exatamente nesse momento. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje o papo foi só para a gente dar um pitaco sobre essas histórias aqui e para você ficar bastante atento. Não se iluda com esse tipo de reportagem, não. Eles não estão a fim de desgastar o Bolsonaro além da conta. O Bolsonaro é muito importante para quem está metendo a mão no povo brasileiro, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau!